Doce Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos à la carte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê, 30514455. WhatsApp 99970-7577 ou pelo iFood. Olá, eu sou o Dr. João, falo aqui da Sorrifácio de Rolândia. E hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Faz quanto tempo que você não senta numa cadeira como essa? Vai me dizer que tem medo ainda de ir ao dentista? Ainda mais com toda essa tecnologia que a Sorrifácio tem para você, para proporcionar para você um tratamento super confortável e personalizado. Aqui na Sorrifácio nós realizamos todos os tipos de procedimento odontológico. E eu estou te convidando a entrar em contato com a gente para agendar sua avaliação. Sorrifácio, porque sorrir é uma conquista. Na hora de higienizar roupas, uma boa dica é usar produtos de limpeza concentrados, que tornam a lavagem mais eficiente e reduzem o consumo de água. Na máquina de lavar, escolha ciclos mais curtos e tente acumular várias peças. Se optar pela lavagem manual, torça as roupas ao máximo para retirar o excesso de água e acelerar a secagem. Evite o uso da secadora, ela consome muita energia elétrica. Isso tem que parar. Economize para não faltar. Seja bem-vindo ao Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia e região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Na Delar Móveis você encontra toda a linha de produtos da Capisberg e ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. Delar, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capisberg. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite. Aqui na TV Cultura. O melhor da moda, eu sei onde tem. Pra ele, pra ela e pra criança também. Bom preço e muitas opções. Solimar Confecções. Solimar Confecções. A loja amiga da cidade. Fone 3015-3505. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Boa noite, está no ar o Diário 27 desta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. E você vai ver como destaque do nosso programa de hoje. Falta de água continua na região do Jardim Santiago. Automedicação com antibióticos dificulta o combate a bactérias, vírus e parasitas. Terrenos com mato alto preocupam vizinhos na área central. E você vai ver ainda, saiba por que a hipertensão
hipertensão arterial é fator de risco para a Covid-19. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, vamos às notícias da nossa cidade e de toda a nossa região. Você pode curtir nas redes sociais, deixar sempre o seu comentário, assim o canal fica relevante para você e você sempre é notificado quando a gente faz as postagens. Um homem de 58 anos foi ferido ao tentar separar uma briga de casal em um bar na cidade de Londrina na noite deste domingo. Ele trabalha na Avenida Samuel Kennedy cuidando de carros e não conhecia nenhum dos envolvidos, mas tentou ajudar e acabou hospitalizado. De acordo com a Polícia Militar, um marido estava no estabelecimento acompanhado de outras mulheres quando a sua esposa apareceu e a confusão começou. O marido teria agredido a esposa do lado de fora do bar e a cena foi testemunhada pelo trabalhador que tentou defendê-la. O agressor esfaqueou o homem na barriga e fugiu. O trabalhador foi levado ao hospital da Zona Norte pelos policiais que atenderam a ocorrência. Depois precisou ser transferido para o Hospital Universitário de Londrina, onde permanece consciente após a cirurgia. A mulher agredida registrou um boletim de ocorrência contra o marido, que não foi encontrado até o momento. Além da traição, ainda um agressor, não é? Saiba por que a hipertensão arterial é um fator de risco para quem contrai a Covid-19. Olá, Flávia, olá a todos. E desde o início da pandemia, os cientistas alertam que os grupos de risco são os mais propensos a desenvolverem casos graves da Covid-19. E entre esses fatores de risco está a hipertensão. Por isso é importante que o paciente que tenha hipertensão, seja acompanhado por um profissional. E para falar sobre esse tema, hoje nós conversamos com o cardiologista, o Dr. Osvaldo, que ele falou sobre essa questão da hipertensão ser um fator de risco para a Covid-19. E a hipertensão é uma doença circulatória que desencadeia processos inflamatórios na circulação. Então, é uma coisa que se soma, que aumenta a probabilidade de complicações circulatórias. Veja, o Covid desencadeia processos inflamatórios. Se a pessoa já tem predisposição, já tem um processo inflamatório crônico, isso se soma e aumenta a chance de complicações inflamatórias da circulação. Diante de todos esses riscos, os hipertensos foram incluídos como grupo prioritário na campanha nacional de vacinação. E nós perguntamos ao Dr. Osvaldo por que os hipertensos são considerados prioridade. As pessoas que têm doenças dessas características, uma delas a hipertensão, tem um aumento de chance de complicação. Então ele teria uma prioridade em relação a quem não é hipertenso. E aí dentro da hipertensão não é toda a hipertensão que foi listada como uma comorbidade para a vacinação. A hipertensão é uma comorbidade em geral, mas os graus mais avançados de hipertensão é que são catalogados para entrar nesse grupo. É um critério do governo brasileiro devido à maior gravidade. Por isso, o conselho dos médicos é que os hipertensos continuem fazendo consultas de rotinas, exame e também fiquem atentos à questão da dosagem do seu medicamento. E como sempre, orientado pelos médicos, que mantenham uma vida saudável, praticando exercício físico, cuidando da alimentação e também gerenciando o estresse. Não fumar, diminuir sal, exercícios e controle do peso. Além disso, o gerenciamento do estresse. A ausência do estresse não existe, então a gente precisa gerenciá-lo. Isso realmente
Em alguns casos previne, mas no mínimo minimiza ou adia os quadros de hipertensão arterial. Nosso muito obrigado, doutor Oswaldo, pelos seus conhecimentos transmitidos aí à nossa comunidade. E é importante que a gente cuide da saúde. Se você é hipertenso, se você tem aí fatores de risco, é melhor redobrar os cuidados e procurar logo a vacinação também. Um homem foi morto a tiros em plena luz do dia aqui na cidade de Rolândia. A vítima estava entrando no seu carro quando foi alvejado pelos disparos de arma de fogo e o rapaz de 24 anos foi morto a tiros no começo da tarde deste domingo, bem na Avenida Tiradentes, na área central da cidade. Ele foi identificado como Bruno Henrique Manganotti. Ele saía de um restaurante ali na Avenida Tiradentes, estava acompanhado da esposa e de uma criança, quando 4 homens em um Fiat Palio de cor branca se aproximaram e os ocupantes efetuaram os diversos disparos de arma de fogo contra o veículo em que estava Bruno e juntamente com a família. O rapaz, que já consta com passagens pela polícia, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na hora. Os criminosos, após matarem Bruno Henrique, fugiram em direção à BR-369. A polícia militar, ao tomar conhecimento, iniciou as buscas e momentos após localizaram o carro utilizado pelos autores trafegando pela rodovia em Cambé, no sentido a Londrina. Os criminosos perderam o controle do veículo e caíram em uma ribanceira à margem da rodovia do trecho próximo à estrada do Bratislava. Os bandidos trocaram tiros com a polícia e fugiram em uma área de mata. Um cerco policial foi montado, o helicóptero também foi utilizado e cães farejadores, mas até o momento nenhum dos suspeitos havia sido preso. A motivação do homicídio agora será apurado pela Polícia Civil. E vamos conferir o mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,58, o euro a R$ 6,28 e a libra a R$ 7,48. Daqui a pouco você vai ver a automedicação com antibióticos dificulta o combate a bactérias, vírus e parasitas. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Diante a crise hídrica, o desafio é usar esse líquido de forma inteligente e racional. Uma boa dica é evitar mangueiras na hora de molhar as plantas no jardim. Prefira os regadores, porque fica mais fácil controlar o fluxo de água e reduz os desperdícios. Também é importante evitar horários de sol forte, o que acelera a evaporação da água. Prefira concentrar as regas entre as 6 e 8 da manhã ou depois das 5 da tarde até o cair da noite. Isso tem que parar. Economize para não faltar. Na semana passada nós fizemos a postagem nos nossos programas sobre uma garota, uma jovem de 21 anos que estava desaparecida, com o nome de Ana, filha do Carlos Vendedor. Ela estava desaparecida desde o começo do mês e saiu de casa dizendo que estava procurando emprego na cidade de Apucarana, Maringá. Mas
Um exame realizado por meio da arcada dentária nesse final de semana revelou a identidade de uma jovem que foi encontrada decapitada e carbonizada no dia 13 de outubro em Curitiba. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a vítima trata-se da jovem que estava desaparecida aqui na cidade de Rolândia. Ana Carla Dalla Costa de Menezes, de apenas 21 anos, é a jovem que foi morta cruelmente na cidade de Curitiba. A jovem moradora daqui de Rolândia teria saído de casa para procurar trabalho em Maringá, foi vista pela última vez na cidade de Apucarana. Após a identificação da vítima nesse final de semana, familiares foram até Curitiba para a liberação do corpo. O pai da jovem, Carlos Vendedor, bem conhecido na cidade, postou mensagens nas redes sociais pedindo orações pela filha e explicando o momento delicado. A informação da morte foi confirmada por amigos e familiares. A expectativa é que o corpo seja liberado e trazido aqui para a cidade de Rolândia para velório e sepultamento. O corpo da vítima foi encontrado, como eu disse lá no início da matéria, no dia 13 de outubro, em Curitiba, próximo ao viaduto Capanema, às margens do rio Belém, no bairro Rebouças. A jovem foi decapitada, carbonizada, com sinais de muita violência. O estado do corpo chegou a impressionar profissionais da divisão de homicídios e proteção à pessoa. Moradores da região relataram que por volta das 2 horas da madrugada do dia 13, ouviram uma discussão entre um casal e, na sequência, barulhos de disparos de arma de fogo. Durante a manhã, ao se aproximarem da margem do rio, que passa pelo local, acabaram por encontrar o corpo da vítima. Nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares enlutados por esta dor da perda, né, e da forma como tudo aconteceu. Nós temos certeza que ela já está sendo acolhida junto de Deus, né, e com certeza logo chegarão aí aos criminosos, né, que cometeram, ou criminoso ou criminosos que cometeram aí essa atrocidade com essa jovem de apenas 21 anos. A automedicação com antibióticos pode prejudicar a nossa saúde e dificultar também o combate a bactérias, vírus e até mesmo zoonoses. De 18 a 24 de novembro acontece a Semana Mundial de Conscientização Microbiana. A data foi criada como um alerta para a população sobre as práticas que podem dificultar o combate às bactérias, os vírus e parasitas. Isso pode acontecer devido à automedicação de antibióticos. O uso de antibióticos indiscriminadamente favorece infecções cada vez mais resistentes aos medicamentos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a cada ano, 700 mil pessoas morrem por esse tipo de infecção. Em 2050, a estimativa é que sejam até 10 milhões de pessoas. Uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde, realizada em 9 países, apontou que, por falta de informação, pessoas fazem o uso de antibióticos por conta própria, crendo que estão prevenindo infecções. Mesmo sendo necessário o uso de receita médica para a compra, alguns pacientes acabam guardando doses de antibióticos ou adquirindo de forma ilegal. Segundo dados da OMS, 90% dos casos de rinossinusites não necessitam do uso de antibióticos, mas os pacientes praticam a automedicação. Quando o antibiótico é utilizado sem recomendação médica, as bactérias que sobrevivem ficam mais resistentes. Elas vão se multiplicar e aumentam o fator de risco. Para evitar atitudes que possam fortalecer de alguma maneira a resistência microbiana, é importante não utilizar antibióticos mais do que os prescritos pelos médicos. Mas será que a população segue essa recomendação? Já precisei, mas não usei sem receita médica. Sim. Tá, eu não. Sabe dos riscos que esse medicamento pode causar e se usado aí por automedicação? Sei sim. Sabe? Por isso mesmo eu
procuro ir ao médico antes e pegar a receita, né? Toma todos os cuidados, então? Sim, tranquilo. Não. Não? Não. Sempre com receita? Sempre com receita. Sabe dos riscos que isso pode trazer de usar esse medicamento sem receita? Sabe? Sei. Acha perigoso? Ah, é, né? Vixe, tem que cuidar da saúde. Já? Já. E não tem medo dos riscos que essa automedicação pode causar? Porque é um antibiótico que eu já utilizei com receita médica, então eu só repeti o medicamento, mas não era um produto desconhecido, é um medicamento já conhecido. Estava seguindo as orientações mesmo assim? Sim. Repetindo o medicamento? Sim, é. Mas você sabe que o uso indiscriminado pode tornar as bactérias e os vírus resistentes, você sabe disso? É, eu sei disso. Mas também é utilizável só assim, no caso, tipo, eu digo de um medicamento para infecção de garganta, que é muito comum, todo mundo toma o amoxicilina, né? Então a gente sabe, não é uma coisa repetitiva, né? Mas eu sou ciente de que quando é uma situação que é repetitiva, o medicamento não faz efeito, né? Você tem que ter orientação do médico, né? Para cuidar melhor. Não? Sempre com receita? Sempre com receita. Sabe os riscos que as pessoas correm por usar esse medicamento sem receita? Com certeza, né? Sabe? Acha perigoso? É, eu acho. Né? Aqui no Brasil você entra na farmácia e compra antibiótico, compra, enfim, remédio para dor de cabeça, remédio para tudo, né? Nós temos muitas farmácias que vendem muito e nós gastamos muito com farmácia, né? Numa forma geral, o brasileiro ele tem esse hábito de consumir muitos remédios. Em países mais desenvolvidos, como por exemplo a Europa, você não tem quase farmácia. Você não vê farmácia nas cidades, porque todo medicamento é retirado no hospital gratuitamente pela comunidade após consulta com o médico, né? O médico que indica o medicamento já retira tudo dentro do hospital, a pessoa já sai com a sacolinha. Você não consegue comprar antibióticos, anti-inflamatórios ou remédios como paracetamol, né, em farmácias em países mais desenvolvidos. Por quê? Justamente por esse motivo, né? Da pessoa poder ficar aí resistente a bactérias e vir a ter problemas piores. Então, muito cuidado com a automedicação. Vamos conferir a programação de vacina para a Covid-19 para esta semana, que está sendo realizada aqui em Rolândia, no Centro de Pastoral João de Deus. Amanhã, terça-feira, tem vacinação da Covid-19, segue até às 16 horas. Haverá reforço da terceira dose para pessoas de 63 anos, também primeira e segunda doses para gestantes e puérperas e segunda dose da Coronavac. Também segunda dose da Oxford AstraZeneca. Na quarta-feira, dia 24, a vacinação segue até às 16 horas, reforço de terceira dose para pessoas com 63 anos, segunda dose da Coronavac e também segunda dose da Pfizer. Na quinta-feira, dia 25, a vacinação segue até às 8 horas da noite. Haverá primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. Na sexta-feira, dia 26, a vacinação segue até às 4 horas da tarde. Haverá segunda dose da Pfizer e também repescagem de primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. Terrenos com mato alto têm perturbado aí a comunidade, não só em um bairro ou em outro, mas por toda a cidade. Por isso é tão necessário que o setor de fiscalização da prefeitura tome a providência em notificar os proprietários. Vamos acompanhar essa matéria. São anos convivendo com terrenos com mato alto. A Maria é vizinha de 2 deles. Um fica ao lado da sua casa e outro ao fundo, na rua Alfredo Moreira Filho. A pedido dela, já estivemos no local por 3 vezes, registrando a mesma reclamação. Entra ano e sai ano e o problema permanece. Tá difícil ficar num lugar desse. Outro é no centro, né? PTU já veio, não veio? Já chegou. Chegou da veia daqui, chegou aqui. Por que esse prefeito que entrou aí não manda roçar e desconta no PTU? Uma data dessa aí para roçar são 300 conto, 400, né? Por que ele não põe isso? Após a divulgação da matéria, apenas uma vez o proprietário fez a roçagem. O mato alto favorece o aparecimento de insetos e outros animais. Porque tem muito bicho, né? Bom, eu já vi. Eu nem entro ali no meio porque eu vi uma cobra.
Eu já não entro mais ali. Morar próximo a esses terrenos também gera insegurança. Recentemente, a fiação da igreja vizinha foi furtada durante a madrugada. Eu estudei de dia, o homem veio correndo aqui, queria entrar aqui para queimar fio. Queria uma caixa de fósforo para queimar fio aqui na data. Não, onde ele roubou esse fio? Esses dias atrás roubaram o fio tudo da igreja ali. Eu escutei o barulho, mas era 2 horas da manhã, eu fiquei com um pouco de medo. Porque eu escutei a tampa do relógio cair. Aí eu fiquei com um pouco de cisma, porque só tinha uma pessoa. O pedido de Maria é simples e de fácil resolução, que a prefeitura faça a limpeza dos terrenos, cobre dos danos e também faça a notificação. Muito obrigado, Maria Helena, pela entrevista. E situações como essa estão acontecendo por toda a cidade. Estamos num período de bastante calor, chuva, e isso, o mato vem com muita força. No meio do mato pode se esconder resíduos que acumulem água, pode ter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, acaba acumulando bichos peçonhentos, levando risco às famílias. E por isso esse trabalho da prefeitura de notificação. Ou, se não, a prefeitura fazer a limpeza e cobrar no IPTU. Seria importante se os vereadores pudessem também colocar a mão na massa e tomar aí alguma atitude frente a este problema que está sendo tão questionado aqui na cidade. A funerária Bom Pastor tem o plano Unipan. Confira o recadinho do Vinícius. Olá, Flávia. Hoje vim passar um recado a quem ainda não é cliente Unipan Bom Pastor e possui outro plano. Seu plano te dá descontos verdadeiros na área da saúde? Você paga há anos seu plano e tiveram que pagar ainda mais no velório do seu ente querido? Se a resposta for sim, chegou a hora de você oferecer o melhor e mais digno serviço para a sua família, onde garantimos desconto de até 80% em áreas médicas e 100% de cobertura em caso de falecimento. Somos o único plano com homenagem de luto e revoada de pombos. Se você é cliente de outro plano, não se preocupe. Realizamos sua troca de plano com carência zero e taxa de adesão gratuita. Então ligue agora para 3255-2300 ou envie mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui e venha para o nosso plano livre de carência e adesão gratuita. Estamos aguardando a sua ligação. Sem dúvida nenhuma, o melhor plano de assistência mútua. E você não precisa nem morrer para começar a utilizar o plano. Então, corra e faça o seu. É uma pequena parcela que dá grandes vantagens. Vamos conferir agora os cursos e concursos. O SEASA tem oportunidade para técnico e superior. O salário pode chegar a R$ 8.800. Inscrições até o dia 30 de novembro. Informações concursosnobrasil.com.br. A Prefeitura de Guaraniaçu tem oportunidade para fundamental, médio e superior. O salário pode chegar a R$ 16.110. Inscrições até o dia 15 de dezembro. Informações concursosnobrasil.com.br. A Prefeitura de Francisco Beltrão tem oportunidade para todos os níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 5.056. Inscrições até o dia 31 de dezembro. E informações concursosnobrasil.com.br. Daqui a pouco você vai ver, falta de água continua na região dos 5 conjuntos e Jardim Santiago. Doce Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região e de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos à la carte e toda sexta e sábado a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê 30514455, WhatsApp 99970-7577 ou pelo iFood. O que esperar de alguém que mora dentro de uma garrafa? É bastante confortável. E que em um piscar de olhos realiza todos os seus desejos. Ginny, pode arrumar o filme? Sim, eu posso arrumar. Com ela não existe impossível. Afinal, Ginny é um gênio. Quinta, 1h30 da manhã. Eu estarei pronta, amo.
Eu quero conversar com você que está insatisfeito com o seu sorriso, não sente segurança para conversar, não come o que gostaria porque a prótese não te deixa 100% seguro. Nos próximos dias 18, 19 e 20, e olha que legal, dia 20 de novembro até às 6 da tarde, sabadão, com horário estendido de atendimento, a Sorrifácil estará realizando a última chamada do ano para você que sonha em ter dentes fixos. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Sorrifácil, sorrir é uma conquista. E se você ama a sua família, você tem que cuidar da sua família. Por quê? Por cuidando da saúde bucal também. O melhor recado para você da Oral Sim é cuide da sua saúde, cuide do sorriso de quem você ama. É o melhor conselho de realizar os tratamentos com implantes dentários, que é definitivo. Isso é uma questão de saúde, porque saúde começa pela boca. Então, o que você está esperando? Se você usa dentadura ponte móvel, pega o telefone, agenda uma avaliação sem compromisso e você vai transformar a sua mastigação, transformar a sua vida. Pode confiar, lá na Oral Sim você realiza o seu sonho e cuida do sorriso de quem você ama. 31763000, Oral Sim é o sorriso do Brasil. A falta de água continua no Jardim Santiago. Durante a semana ou mesmo aos finais de semana, o problema da falta de água no Jardim Santiago é frequente. Mesmo com uma caixa de água da Sanepar no início do bairro, os moradores reclamam de falta de abastecimento. Sempre acontece. Das outras vezes, os moradores aqui reclamaram, eles vieram, colocaram um aparelho no relógio aqui, deixaram 15 dias, não faltou água de jeito nenhum. Retiraram o aparelho e começou a frescura de faltar água. A gente tem dia que a gente não tem água nem fazer comida. E falta durante a semana ou falta mais aos finais de semana? Nem ontem faltou, hoje eu já cheguei, já não tinha água e agora que começou a liberar água, né? Então aqui nesse Santiago da Horácio Negrão, tá todo mundo revoltado, que não sabe por que fica faltando água para nós, né? Se vai fazer racionamento de água, beleza, mas para todos os bairros, não só aqui no nosso pedaço Santiago, né? Isso acontece com frequência toda semana ou não? Com frequência, toda semana está gerando, os moradores tudo fica ligando, eles falam que não tem nada lá, que está tudo normal. Que dizem que falta algum, dá um blackout, o relé aqui na caixa, aí começa a faltar água, até que eles são comunicados para vir ligar de novo. Mas é um absurdo, né? E como que é para vocês, né? Às vezes chega do trabalho, saber que não tem água, como que é conviver com essa situação? Meu filho trabalha, né? Ele chega, realmente o serviço dele, ele suja muito, né? E fica por conta, porque não tem água, né? A gente vai fazer o quê? Às vezes eu tô enchendo umas 8 garrafas PET para poder pelo menos comer e beber, né? Infelizmente tem que ser assim, né? Que recado vocês gostariam de deixar aí para a Sanepar, já que vocês pagam a fatura sabendo que não recebem pelo serviço? Eu gostaria que eles tomassem uma providência, né? E tivesse pelo menos um pouquinho de consciência que nós também pagamos nossas contas em dia, né? Então eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer para nós, né? Não deixar faltar. Quando for racionamento, beleza. Avisa, porque não é só no Santiago aqui que falta para nós, porque os outros bairros tudo tem água. Então desde que sejam todos iguais, né? E não só no Jardim Santiago. Hoje, quando estávamos apresentando a matéria, na hora do almoço, várias pessoas nos passaram mensagem relatando que também no São Fernando faltou água na sexta, no sábado e no domingo. Temos poços artesianos perfurados em Rolândia? Sim, temos sim, mas abastecendo Arapongas e não os moradores de Rolândia. Será que os vereadores, prefeitos tomarão alguma providência? Isso já vem sendo denunciado desde o início do mandato, né, desse novo grupo que assumiu a prefeitura, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. Está acontecendo na IE Decor Estofados a verdadeira Black Week. São estofados e colchões com preços imperdíveis. Tudo à pronta entrega e você pode ainda parcelar em 12 pagamentos. O WhatsApp de lá é o 3313-3161. É a Black Week na IE Decor, que vai até o dia 30. Não perca essa grande oportunidade de deixar a sua casa ainda mais bonita, confortável, tanto com os estofados quanto os
colchões Pro Relax. Vá até lá e aproveite essa grande oportunidade. Para você que estava pensando em trocar o estofado, comprar um novo ou trocar o colchão aí da sua casa, esta é a grande oportunidade, com desconto de Black Week. E vamos trazendo as oportunidades de emprego de toda a região. Em Rolândia, oportunidades para operador de estação de tratamento de água e efluentes, operador de motosserra, pintor de edifícios, promotor de vendas, rasteleiro de asfalto, roçador, serralheiro e servente de obras. Em Cambé, oportunidades para auxiliar de dentista, controlador de estoque, cirurgião dentista, vendedor interno e externo, auxiliar de depósito e auxiliar de ensino. Em Arapongas, oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de manutenção, gerente farmacêutico, auxiliar de motorista, zelador e assistente contábil. Em Londrina, oportunidades para professor de inglês, motorista de caminhão, tosador de animais domésticos, auxiliar de laboratório, analista de suporte e vendedor. Se você se interessa por uma dessas oportunidades, acesse o site Trabalha Brasil ou vá pessoalmente em uma das agências do Cine da região. Uma tentativa de abordagem da Polícia Militar terminou com a reação dos suspeitos e 3 indivíduos mortos nesta segunda-feira. O Serviço de Inteligência da Equipe de Segurança da Polícia identificou 3 veículos suspeitos e preparou um cerco próximo à Praça de Pedágio de São Luís do Purunã, da BR-277, em Balsa Nova. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, 2 carros estavam recheados de drogas e um seria o batedor. Os veículos saíram da região de fronteira e o destino final seria a cidade de Curitiba. Durante a tentativa de abordagem, às 5 horas da madrugada, os suspeitos reagiram. Um dos homens foi baleado dentro do veículo e morreu no local. Os outros 2 tentaram a fuga a pé por uma área de mata, mas também foram alvejados e não resistiram. Uma ambulância foi acionada, porém os indivíduos não apresentavam mais sinais vitais. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi deflagrada graças ao serviço de inteligência do órgão e de agentes do Choque e do Rony. O veículo Audi Prata seria um batedor e o Uno e o Citroën estavam carregados com aproximadamente 400 quilos de maconha. Foram apreendidos ainda 3 armas e a identidade dos suspeitos ainda não havia sido revelada. Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal. O trânsito chegou a ficar lento no momento da ocorrência, mas logo voltou a fluir. Vamos conferir agora o mercado agropecuário. O milho seco está cotado a R$ 85,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá. A soja em grão, R$ 163,00 a saca de 60 quilos em Castro. O café beneficiado a R$ 1.214,95 a saca de 60 quilos em Jacarezinho. O boi gordo, R$ 294,02 arroba em Irati. O frango a R$ 8,22 o quilo em Maringá. O suíno a R$ 6,80 o quilo em Toledo. Daqui a pouco você vai ver nutricionistas dar dica de como evitar a obesidade e o sedentarismo. Se você quer ter o sorriso ainda mais bonito, aqui na Oralcim de Rolândia, nós oferecemos tratamento como lentes de contatos, faceta de porcelana e clareamento dentário. Esses tratamentos vão te proporcionar o famoso sorriso dos artistas, com dentes mais alinhados e muito mais branquinhos, te devolvendo confiança e autoestima elevada. Oralcim, o nosso carinho constrói sorrisos. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli.
A Universidade Estadual de Londrina encerrou as inscrições para o vestibular 2022 hoje às 5 horas da tarde. E o candidato que se inscreveu vai poder fazer aí as provas, né? Serão 2.509 vagas para os 52 cursos de graduação e outras 616 ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada, que seria o SISU. A prova terá 2 partes com duração de 5 horas. A primeira parte é formada por 36 questões objetivas sobre conhecimentos gerais, 10 conhecimentos de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa e 4 da língua estrangeira selecionada. A segunda é a redação. Para que o texto seja corrigido, é preciso que o candidato acerte pelo menos 26% das provas de conhecimentos gerais e também de línguas. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias. Segundo o gráfico do Clima Tempo, nesta terça-feira, mínima de 17, máxima de 33 graus e não chove. Na quarta-feira, mínima de 13, máxima de 28 graus e também não chove. Na quinta-feira, mínima de 14, máxima de 30 graus, pode ter pancadas de chuva no período da tarde e também da noite. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou na última semana o plano de outorga completo das rodovias integradas do Paraná, que irão a leilão em 2022. O documento, com 73 páginas, foi submetido ao aval do Tribunal de Contas da União e reúne o detalhamento das obras de tarifas base das 15 novas praças de pedágio do estado. O novo modelo de pedágio será adotado pelos próximos 30 anos e é tratado como a menina dos olhos pelo governador Ratinho Júnior, tendo em vista os escândalos de corrupção envolvendo as atuais concessionárias. Apesar do degrau tarifário, que prevê um acréscimo de 40% do valor do pedágio após a conclusão das obras de duplicação previstas no programa de concessão e instalação das 15 novas praças de pedágio, as estradas do Paraná vão para leilão com um valor 33% menor do que o atual. O projeto da agência tem 42 praças divididas em 3.368 quilômetros de concessão. Tá aí mais dinheiro para a gente pagar. Se você já pagava pedágio e achava ruim, agora foram aumentadas as praças de pedágio e conforme o lugar que você for, pode ficar mais salgado ainda no seu bolso. Presentão de final do ano, né, do governo do estado. Nós fomos conversar com a Melissa, ela que é nutricionista, para saber dicas de como evitar a obesidade e o sedentarismo nas crianças. Olá, Flávio, olá a todos. E durante a pandemia as crianças foram muito afetadas, principalmente sobre a questão de hábitos alimentares, né? E também a questão da atividade física. Com essas crianças em casa, mais ociosas, tendo aula em casa, né? A busca por uma alimentação aí industrializada, uma alimentação incorreta foi frequente e também houve uma diminuição, né, no tempo de atividade física que essas crianças praticavam. E como voltar tudo isso, né? Como voltar a uma rotina de uma alimentação saudável, né? Como fazer o seu filho voltar também a fazer atividade física e sair do sedentarismo. Para isso, nós estamos aqui com a nutricionista Melissa Feltrin. Melissa, a OMS até, né, divulgou alguns dados dizendo que, em razão da pandemia, cerca de 78 milhões de crianças em 2025 podem estar nessa linha de sobrepeso e obesidade. Depois que, né, agora que está passando essa pandemia, como que a gente pode fazer para conseguir reverter esse quadro, né? Por onde começar? Então, a gente teve aí 2 anos e meio, né, de pandemia. Então, se a gente pensar até 2025, a gente pode conseguir reverter isso sim, né? É tentando modificar os hábitos alimentares de um modo geral, com a família inteira, né? No sentido do que você falou, da questão dos industrializados, a gente diminuir, a questão da aceitação dessas crianças que muitas vezes ou
ou elas são muito ligadas ao doce ou aos alimentos industrializados, que a gente possa apresentar outros alimentos mais naturais, né? Uma fruta, um suco ou uma folha de uma forma isolada para que ela sinta o sabor desses alimentos, né? A criança tem uma característica muito eminente na questão de comer um dia bem, no outro come menos, né? Então aproveitar esses dias onde ela aceita mais e apresentar esses alimentos. Outra opção é chamar ela para o preparo, para ajudar a fazer, né? Muitas vezes ter a paciência de mostrar a importância daqueles alimentos. E automaticamente, se a família já faz o uso desses alimentos, a criança já está embutida nisso e é mais fácil a aceitação. Então o exemplo normalmente vem de pais e mães, né? Melícia, o que a gente vê é que, assim, principalmente nesse período que as crianças ficaram ansiosas, mais tristes, às vezes por não estar indo à escola, por não ver o colega, a comida era usada muitas vezes como uma compensação. Os pais acabavam oferecendo mais industrializado, às vezes mais doce. Tem que tomar cuidado, né, com usar esse tipo de compensação, principalmente para criança. Sim, automaticamente isso não acontece só em criança, em adulto também, né? Se a gente está num momento meio com uma insatisfação, né, um grau de ansiedade, a gente acaba descontando na comida. Então é nessas horas que a gente tem que começar ao invés de oferecer os industrializados, o que normalmente eles pedem, né, a gente tentar reverter a situação a favor dos alimentos mais naturais, os alimentos de verdade. Melícia, quando a criança se recusa, né? A gente sabe que criança às vezes tem uma restrição, às vezes tem uma limitação de não querer aceitar, né, alimentos novos. Como oferecer, né, isso para a criança para que ela consiga incluir novos alimentos e que tenha uma outra rotina alimentar? É nessa questão mesmo, de tentar trazê-los para o preparo, mostrar, às vezes, fazer uns pratinhos divertidos, onde a gente consegue umas carinhas de alguma coisa através dos alimentos, espetinhos. Então a gente começa a usar o alimento como uma brincadeira. E isso vai fazendo com que a criança aceite de uma forma mais lúdica, né? Então é um caminho, né? Ajudar no preparo e trazer esse alimento de uma forma mais lúdica para que a criança veja e sinta vontade, né? De experimentar. Porque a gente fala que a gente come com os olhos também. Então, dependendo da forma que você faz, isso estimula a criança a querer experimentar. Melícia, como a gente falou lá, esses hábitos, esses maus hábitos foram salientados aí durante a pandemia, mas até 2025 é possível reverter essas estatísticas se a gente cuidar da alimentação, praticar atividade física, né? Sim, é mais ou menos até um pouco um período a mais, né, do que esses 2 anos e meio que a gente ficou aí em isolamento. Então, com certeza dá. E eu acredito que tudo isso não afetou apenas as crianças, mas a família toda. Então a gente precisa unir forças ali, fazer essas crianças se movimentar junto, fazer esses programas em família, que é muito importante, né? E junto a alimentação ali, que com a família inteira fica muito mais fácil da criança aderir e aceitar. E é importante que os pais estejam sempre muito atenção na alimentação e na atividade física das crianças. Esse período de pandemia não foi fácil. As crianças acabaram ganhando muitos quilinhos e agora precisam voltar a ficar saudáveis, não é? Com esse período de volta às aulas também. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com a nossa programação local. Tenham todos uma boa noite. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade?